Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird, hoje dia 22 de janeiro. O Ibovespa ele fechou em queda de 1,1% ontem, a terceira consecutiva e novamente na contramão do desempenho registrado pelas bolsas internacionais. Além disso, com essa baixa, o índice atingiu seu menor patamar de fechamento em 2021, o que já acende um sinal de alerta sobre uma reversão no otimismo que tomou conta dos investidores no fim de 2020. O dólar ele subiu 0,98%, cotado a 5,36. As taxas futuras de juros fecharam o dia de ontem com um ganho na inclinação, após declarações dos candidatos à presidência da Câmara e do Senado indicando serem favoráveis à retomada do auxílio emergencial e a flexibilização do teto de gastos, elevando o já persistente risco fiscal local. O movimento somou as expectativas por parte do mercado de elevação na Selic já nas próximas reuniões do cupom. No cenário internacional, a transição ao governo Biden nos Estados Unidos continua em destaque, apesar das mensagens de união na cerimônia de posse, voltaram as divergências entre os democratas e republicanos que ainda não são capazes de chegar a um acordo sobre divisão de poder no Senado. O principal ponto de tensão entre os partidos é a prática de obstrução parlamentar que os republicanos procuram preservar, mas os democratas não se comprometem a conservar. Vale notar que, por meio dessa prática, os republicanos eles poderiam evitar a aprovação de medidas que consideram radicais, como a expansão do número de juízes na Suprema Corte. Além das repercussões nos Estados Unidos, o novo governo marca uma mudança na dinâmica da política internacional. A chanceler alemã Angela Merkel, por exemplo, ela ressaltou que há muitos mais escopo para acordos com Biden que Donald Trump, apesar de notar que os países devem continuar a divergir sobre certas pautas. No Brasil, as atenções concentradas nas campanhas pela presidência da Câmara e do Senado, ainda com foco nos indicativos que os principais candidatos podem dar sobre a agenda fiscal. Os jornais destacam as entrevistas de ontem com o Rodrigo Pacheco, favorito no Senado, em que ele defende o pagamento de um auxílio emergencial com responsabilidade fiscal, mas eventualmente um pouco além do teto de gastos. Na Câmara, Arthur Lira se fortalece com a oficialização do apoio do PSL à sua candidatura e agora ultrapassa o rival Baleia Rossi. E ele também defendeu ontem um auxílio que consuma entre 20 bilhões de reais a 50 bilhões de reais em 6 meses, mas respeitando o teto de gastos. Na parte da economia, as restrições por conta da piora do coronavírus estão piorando as perspectivas de crescimento nesse início do ano na Europa. Casos continuam aumentando e os programas de vacinação andam mais devagar que o esperado. O PMI composto da zona do euro de janeiro ficou um pouco abaixo do esperado em 47,5 pontos. Nos Estados Unidos, por outro lado, os casos têm diminuído e a vacinação avança, o que traz otimismo para os primeiros dias de Biden. Dados de vendas de imóveis usados de dezembro serão divulgados hoje. E no Brasil, a pressão sobre o governo pela extensão do auxílio ele segue crescendo na esteira da piora do número dos casos do coronavírus. No entanto, o Ministério da Economia indica que o espaço fiscal é limitado. Sobre a vacina, as autoridades chinesas indicaram ontem que farão máximos esforços para garantir suprimento de insumos para a produção de vacina no Brasil.
E do lado das empresas, a B3 ela divulgou ontem os dados operacionais com sinais positivos para o mês de dezembro, com destaque para o volume financeiro médio diário no segmento de ações, expandindo 3,6% na comparação mensal e 54,5% anualmente. E o número de investidores crescendo 1,7% mensalmente e 93% anualmente. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado, bom dia.